Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor, mesmo à distância, as portas do templo estão fechadas, mas a igreja do Senhor continua cultuando, louvando e adorando ao Senhor. Seja bem-vindo a mais um culto. Esperamos que Deus fale ao seu coração, seja através da palavra, das canções ou das ministrações. Nesse momento eu te convido a ler a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, que diz assim: Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Essa semana eu li um texto que falava sobre ser constante e tinha um trecho que dizia que ser constante não é nunca ter medo. Ser constante é confiar em Deus apesar do medo. E que assim possa ser com a gente. Que apesar do momento difícil que a gente passe, do que a gente sente, nós possamos confiar em Deus, porque assim como a palavra que a gente acabou de ler diz, o Senhor nunca nos abandonará, o Senhor nunca nos deixou. Então, neste momento, vamos orar e agradecer ao Senhor, porque podemos confiar nele e esperar no Senhor. Senhor Deus, Pai grandioso, nós agradecemos hoje, ó Pai, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor está fazendo, ó Pai. Que o Senhor cuide dos nossos corações, cuide da nossa mente, ó Pai, porque só o Senhor tem o poder sobre tudo isso, ó Deus. Obrigada por nos sustentar em dias difíceis, ó Pai. Muito obrigada, porque sem Ti nós não somos nada, ó Deus. Nós agradecemos por tudo e por estar em nossos corações todos os dias, ó Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que logo nós estaremos aqui, ó Pai, na Sua casa, Te louvando e Te adorando. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei.
até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chega. Te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Em Naum 1:7 diz assim: O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Vamos continuar louvando ao Senhor, louvando a Ele que é bom e que está conosco nos nossos dias ruins, nos nossos dias bons. Vamos adorar a este Deus, amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Tu és soberano
muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Agora vamos ter um momento de oração em que vamos colocar na presença de Deus o momento em que nós estamos vivendo, o nosso país, a nossa cidade, as vidas das pessoas que pegaram o Covid, das famílias enlutadas que perderam entes queridos pelo Covid, que esse momento tão difícil, que a gente possa passar por ele. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Pai, por Senhor ter guardado da gente. Pedimos, ó Pai, pela essa pandemia, que o Senhor esteja protegendo, ó Pai, cada pessoa, Deus. Também pedimos pelas vidas das pessoas que estão com Covid, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, protegendo elas, tirando todo o mal delas, ó Pai. Pedimos também pelas nossas famílias, por toda a família de quem está assistindo agora, ó Pai. Pedimos que o Senhor guarde, ó Pai, proteja elas, ó Pai, desse momento tão difícil que vivemos, ó Pai. Que o Senhor esteja tirando todo esse mal do mundo, ó Pai. A gente sabemos que o Senhor fez o mundo, o Senhor pode tirar qualquer coisa que há nele, ó Pai. Também pedimos, ó Deus, pela liderança do nosso país, pela liderança da nossa cidade, nosso estado. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, essas pessoas, capacitando-as do melhor jeito possível, Pai. Que elas possam tomar as melhores atitudes, ó Deus. Também pedimos pelas vidas das famílias enlutadas que perderam entes queridos, ó Pai, pelo Covid. Que o Senhor esteja abençoando elas, ó Pai, cuidando delas, protegendo elas, ó Pai. Assim é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja com a sua família, que a graça de Jesus alcance você e te encha de esperança onde você estiver e quando você estiver participando com a gente desse momento, seja agora, domingo, ou seja em algum outro momento da semana, que o Senhor também te alcance com graça, com amor e com esperança. A gente tem lido e a gente tem cantado desde o início do nosso culto, da nossa celebração a Deus, que Deus está conosco, que Ele não nos abandona, que Ele está sempre presente na nossa vida. E é bom a gente lembrar disso porque momentos bons e agradáveis da nossa vida são fruto, sim, do cuidado de Deus e da presença de Deus na nossa história. Como, por exemplo, onde Deus está quando você tem um filho? Onde Deus está quando você passa no vestibular? Onde Deus está quando você ingressa na faculdade dos seus sonhos? Onde Deus está quando você faz exames de rotina e os resultados são resultados agradáveis e está tudo ok com a sua saúde? Nós dizemos que Deus está conosco, dizemos que Deus está presente na nossa vida, dizemos que a boa mão do Senhor está sobre nós. Onde Deus está quando somos aprovados em uma entrevista de emprego, onde Deus está quando nós vivemos o casamento dos sonhos, onde Deus está quando o teste que fazemos para a Covid dá negativo, onde Deus está quando a gente se recupera da Covid, onde Deus está quando nós dormimos bem à noite, onde Deus está quando os nossos filhos não nos dão trabalho. Nós gritamos em um alto e bom som, dizendo que Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Deus está comigo, Deus está presente na minha vida, Deus está presente na minha família. Mas, e quando o cenário muda?
Onde Deus está quando um casal não consegue ter filhos? Onde Deus está quando alguém não consegue passar no vestibular? Onde Deus está quando alguém não ingressa numa faculdade, não consegue? Onde Deus está quando a pessoa faz exames de rotina e descobre sérios problemas de saúde? Diz para mim, onde Deus está nesses momentos? Onde Deus está quando a pessoa não consegue um emprego? Onde Deus está quando o casal vive um casamento terrível, marcado pela frieza, pela falta de amor, pela falta de perdão? Onde Deus está quando você testa, ou alguém testa positivo para a Covid? Onde Deus está quando aparecem complicações devido à Covid? Onde Deus está quando a gente não consegue dormir à noite, com o coração cheio de preocupação e ansiedade? Onde está o Senhor? Onde Deus está nesse momento? Ou nesses momentos, onde Deus está quando os filhos que deveriam trazer alegria aos pais e à família só dão preocupações e dor de cabeça? Onde Deus está? A grande questão é que a gente não sabe o que dizer. Na verdade, a gente até tem o que dizer, mas o que a gente diz, muitas vezes não está agarrado pelo nosso coração. Muitas vezes a gente não olha para isso realmente como a verdade que nós precisamos. A gente tem a tendência de condicionarmos a presença de Deus em nossas vidas quando as coisas estão encaixadas corretamente no seu devido lugar. Quando tudo está bem, quando tudo está em ordem, quando as contas batem, quando temos saúde de sobra, quando tudo está bem encaminhado, nós dizemos que Deus está conosco, Deus está presente na nossa vida. Mas e quando o cenário muda? Quando as coisas mudam, quando os ventos sopram ao contrário? Nem sempre nós entendemos claramente que Deus está conosco nos momentos ruins da vida. Nem sempre nós entendemos isso de maneira clara. Muitos de nós até começamos a questionar. Talvez muitos de nós não dizemos isso com essas palavras. Talvez muitos de nós não questionamos Deus, dizendo: Senhor, onde está o Senhor? Cadê o Senhor na minha vida? Onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo enquanto eu sofro? Talvez muitos de nós não fazemos isso, afinal de contas, a gente precisa continuar crendo, continuar acreditando, pelo menos continuarmos mantendo a aparência de quem está confiante em Deus. Mas não é assim que muitos de nós vivemos. Passamos mais tempo remoendo os problemas, intensificando a nossa ansiedade e permitindo que o nosso coração, permitindo que a nossa mente se esqueçam das bênçãos e do cuidado de Deus a cada novo dia. Existe uma história na Bíblia, e é uma das mais belas histórias na Bíblia, e é a história de José, que nos ensina que o Senhor está conosco em todos os momentos da vida, que nos ensina que é possível confiar quando as aparências dizem que Deus está longe, que é possível desfrutar da presença de Deus apesar das circunstâncias serem contrárias. Nós aprendemos também na história de José que o Senhor sempre tem um plano maior do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Deus sempre sabe das coisas, e Ele é sábio, e é uma sabedoria plena, uma sabedoria perfeita, que Ele conhece tanto as coisas, e Ele tem os caminhos perfeitos para ajudar a gente e para formar o nosso coração, um coração fortalecido. E a gente lê essa história em Gênesis capítulo 50. Só que Gênesis capítulo 50 não é o início da história de José, mas é o final. A gente começa olhando para a história de José de trás para frente, do final para o início. E eu convido você para essa leitura junto comigo, Gênesis 50, versículos 18 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: acompanhe com fé e com esperança, para que o Senhor fale ao seu coração nesse momento. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo ele os tranquilizou.
ao tratá-los com bondade. José e seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Eu queria chamar sua atenção para o versículo 20, e eu convido você a ler comigo mais uma vez. O versículo 20: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José afirma que Deus planejou tudo para o bem. Tudo para o bem. Mas tudo o quê? Tudo o que aconteceu na história de José. José era filho de Jacó e bisneto do grande Abraão. Jacó tinha uma grande família e dentre todos os 12 filhos, ele amava mais José. José era o queridinho do papai, ele era cheio de privilégios, cheio da atenção do pai. Isso trouxe sérios danos à família. Veja comigo, Gênesis 37, versículos 3 e 4. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Há uma crise instalada na família de Jacó. A família de Jacó está em crise, mas uma crise que ele não percebe. Jacó não consegue perceber que a sua predileção por José tem de alguma forma provocado feridas profundas no coração dos seus demais filhos e também criando um ambiente insuportável entre os irmãos de José e o próprio José. José, por sua vez, não faz questão de contar os sonhos que tinha. José era um garoto sonhador e nos seus sonhos ele via, ele vislumbrava ele sendo servido por todos os seus irmãos. E isso fazia com que a raiva deles por José aumentasse ainda mais. José não se continha em guardar os sonhos para si mesmo, ele fazia questão de contar aos seus irmãos. José é um adolescente aqui nesse momento que a história começa a ser narrada, e por ser tão jovem, os efeitos da predileção de seu pai Jacó começaram a aparecer, como por exemplo, a ansiedade em contar os seus sonhos aos seus irmãos, demonstra um sentimento de superioridade crescente em seu coração. Afinal de contas, ele é o querido de casa, ele é o querido do papai, então ele precisa continuar mantendo essa pessoa, essa imagem de alguém muito importante, e por isso ele conta rapidamente os seus sonhos aos seus irmãos. E um dia como qualquer outro, Jacó envia José para saber como andavam as coisas com seus irmãos. Os irmãos de José pastoreavam o rebanho de seu pai longe de casa. A Bíblia diz para a gente que quando os irmãos de José o avistaram, chegando para ver como as coisas estavam, rapidamente eles se reuniram e começaram a tramar para matar José. Eles criam um plano para tirarem a vida do seu próprio irmão. Mas eles decidem não fazer isso porque seria muito difícil ter que conviver com o sangue dos seus irmãos em suas mãos, com o sangue do seu irmão, do irmão José, em suas mãos. Eles mudam de ideia, eles veem um poço, um buraco, e jogam José dentro desse buraco. Logo em seguida passa uma caravana de comerciantes, e eles tiveram a grande ideia: já que a gente não pode matar, a gente vai dar um outro paradeiro para o José, vamos vendê-lo. E eles vendem José como escravo, por algumas moedas. José é traído pelos seus irmãos. José sai de um ambiente de prestígio pelo pai e é jogado em um buraco, traído pelos seus próprios irmãos. A vida desse jovem rapaz começa a tomar rumos que ele jamais esperava. De filho preferido do pai e um garoto cheio de sonhos, José passa a ser escravo em uma terra que ele não conhecia. A pergunta é: onde Deus está? Onde Deus está? José responde para a gente que Deus planejou tudo para o bem. Tudo o que aconteceu com ele foi planejado pelo Senhor. A boa mão do Senhor conduzia a história de José. No capítulo 39 de Gênesis, a vida de José ganha um novo rumo. As coisas começam a melhorar. No Egito, José trabalha na casa de um homem muito rico, riquíssimo, dono de muitas propriedades e bens, chamado Potifar.
e José vive um bom momento na sua vida. Veja comigo Gênesis 39, versículo 2. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Perceba, depois de um longo período remoendo o fato de seus irmãos terem o traído, terem o vendido, ele se tornar um escravo, diz a Bíblia que ele estava muito bem, porque Deus estava com ele. Estava tudo em ordem, tudo muito bem encaixado, as coisas funcionando muito bem. José é responsável por todos os bens de Potifar, até que enfim, um momento de alívio, tranquilidade, vida organizada, até que a mulher de Potifar inventou que José tentou agarrá-la à força. Mas a verdade era que José fugiu, pois ele entendia que Potifar havia confiado todos os bens, toda a sua casa a José, e ele honra essa confiança, não cedendo às tentações da esposa do seu patrão. E ele também entendia que isso seria desafiar o próprio Deus. Potifar acredita na mentira da sua mulher, e José é mais uma vez traído, agora ele é mandado para a prisão, ele é preso. José sai do palácio, de um lugar de prestígio, e vai para a prisão. Mais uma vez a vida dele vive um momento baixo. Onde Deus estava agora? Onde Deus estava? Deus estava com ele quando as coisas iam bem, agora ele está preso. Onde Deus está? Versículo 21 e 22 de Gênesis 39. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Lembra das palavras de José em Gênesis 50? Deus planejou tudo para o bem. Dentro da prisão, José tem 2 amigos, cada um tem um sonho, e o Senhor havia dado a José o dom da interpretação de sonhos. Ele interpreta os sonhos de seus 2 amigos e pede que eles se lembrem dele quando saírem da prisão. Um dos amigos saiu da prisão, mas ele não se lembrou de José. Mais uma vez José é abandonado, mais uma vez José é esquecido. Mas isso aconteceu durante 2 anos. Durante 2 anos José fica preso, abandonado naquela prisão. Por 2 anos ele fica lá ainda. Mas aí o faraó, o rei do Egito, ele teve sonhos. Em algum momento as pessoas se lembraram de que José podia interpretar os sonhos de outras pessoas. E rapidamente ele é chamado da prisão e ele é colocado frente a frente ao faraó. Foi a partir daí, dessa saída da prisão, e José interpretar os sonhos de faraó, ele se torna o governador do Egito. Ele se torna, abaixo de faraó, a pessoa mais importante do Egito. Mais uma vez José sai de um momento baixo da vida para viver um momento alto da vida. O que é curioso é que passados muitos anos, uma fome atinge toda a região e há apenas alimento no Egito, porque Deus usou José para poupar alimentos, pois viria uma escassez no futuro, haveria fome na terra. Há fome na casa de Jacó, o pai de José e de seus irmãos, e eles decidem irem até o Egito conseguir comida, senão todos morreriam de fome. Lá no palácio de Faraó, José reconhece os seus irmãos, e ali naquele momento começa um processo de tratamento, de restauração e perdão, que é exatamente o texto que lemos no início. Deus planejou tudo para o bem. A presença do Senhor na história de José e na história da sua família foi plenamente perfeita. Deus não errou e muito menos se afastou deles. Deus usou tudo isso para um propósito maior. Versículo 20 que nós lemos, José diz aos seus irmãos: vocês planejaram me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me nesse cargo, nessa posição, como governador do Egito, para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Queridos, essa frase de José nos ensina que o amor, a sabedoria, a bondade e a graça de Deus estavam sobre ele todos os dias da sua vida. José era alvo da graça, da sabedoria, da bondade e do amor de Deus todos os dias.
As condições da sua vida, os seus altos e baixos, não eram fatores que determinavam a presença de Deus ou não em sua história. Em todo tempo, Deus estava tratando José e a sua família. Quando José é vendido pelos seus irmãos como escravo, aparentemente uma traição muito grande, a gente não está dizendo que isso justifica o fato dos irmãos terem feito com José o que fizeram, mas o fato é que até aquela condição ruim, aquela situação desagradável, desconfortante, foi usada por Deus para um propósito maior. Deus trata Jacó, ao tirar o filho que ele mais amava, e ver que esse amor cego criou contendas, criou feridas no coração de seus filhos. Deus tratou os irmãos que conviviam com a mágoa de não terem sido amados pelo pai, da maneira como José era amado. E Deus trata também o coração dos irmãos em relação à culpa por terem vendido o seu irmão. Deus tratou o coração de José por meio dos altos e baixos da vida, sempre se fazendo presente. Deus cuidou de toda uma nação, de todo um povo, de toda a família de José, por causa do seu amor à família de José, mas através dos altos e baixos da vida de José. Deus cuidou de tudo, porque o Senhor estava presente na história, tanto da família de Jacó, como Deus havia prometido a Abraão e a Isaque, e também ao próprio Jacó, como também na vida de José. Meu querido e minha querida, você que está com a gente agora, eu não sei como você se sente hoje, eu não sei como anda o seu coração e a sua confiança em Deus, eu não sei, mas eu quero lembrar você, e eu quero também ser lembrado, que coisas ruins acontecem nesse mundo, na vida de todas as pessoas, A vida nesse mundo é dolorida e cheia de fadigas, mas existe uma coisa que a gente precisa lembrar, existe uma verdade que nós precisamos alicerçar o nosso coração e a nossa mente. Não existe uma coisa sequer que o Senhor não esteja no controle, não existe uma coisa sequer que o Senhor esteja segurando muito firme em suas mãos, controlando todas as situações. Não conseguimos enxergar algo bom quando a gente sofre, mas com a história de José, e muito semelhante à história de José, Deus planeja tudo para o bem, Eu quero lembrar você de mais uma coisa. Eu quero lembrar você que séculos depois de José, muitos anos depois de José, veio alguém que também foi rejeitado pelos seus, veio alguém que foi vendido por algumas moedas, foi negado, foi traído pelos seus irmãos, foi preso, foi sentenciado à morte injustamente. E esse alguém é Jesus. Jesus morre por seus inimigos. Por quê? Porque ele confia nos propósitos do Pai e sabe que a sua morte se transformará em um bem maior para todas as pessoas. Ele sabia também que a morte não seria capaz de frustrar os planos eternos de Deus, por isso o Senhor o levanta, por isso o Senhor Deus o ressuscita dos mortos e o coloca à sua direita para governar a história, para governar a minha vida, para governar a sua vida, para governar todas as coisas para o nosso bem e por amor a mim e a você. A morte de Jesus não foi um fracasso, a morte de Jesus não foi um descuido de Deus, ao deixar o seu filho morrer. Na cruz o mal, o pecado e a morte estão derrotados de uma vez por todas. Quando nós olhamos para a cruz, a cruz vazia, e para o sacrifício de Jesus, nós somos lembrados que o Pai abandona o Filho para que jamais fôssemos abandonados pelo Senhor. Meu querido, minha querida, Jesus é abandonado pelo Pai, para que não houvesse nenhuma outra história de filhos e filhas de Deus sendo abandonadas por Ele.
olhando para a cruz, eu queria desafiar você a pensar em algumas coisas. Olhando para a cruz, nós podemos ter a certeza de que o Senhor é soberano e controla a história. As rédeas do universo estão nas mãos do nosso Deus. Olhando para a cruz, nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem um propósito maior em tudo. O Senhor é soberanamente sábio, a sabedoria do Senhor é perfeita, os caminhos do Senhor são perfeitos, as decisões de Deus são decisões certas. Olhando para a cruz, nós podemos ter a certeza de que as situações ruins da nossa vida não são descuidos do Senhor. Nós somos descuidados às vezes. Os nossos filhos tropeçam, caem, os nossos filhos sofrem algum acidente porque nós não conseguimos cuidar deles a todo momento. É assim em casa. Nossos filhos tropeçam, caem, se machucam, ficam doentes, e às vezes é um descuido nosso enquanto pais. Mas o Senhor Deus, o nosso Deus, não é um pai descuidado. Por isso as situações ruins não são descuidos do Senhor. Lembre-se que Ele é soberano. E por fim, olhando para a cruz, nós podemos ter a certeza de que em Jesus nós somos amados e amadas, cuidados e cuidadas pelo Senhor. Em Jesus nós somos amados e amadas, cuidados e cuidadas pelo Senhor. Meu querido e minha querida, a bondade, o amor e a graça do Senhor estão sobre a sua vida. E as situações difíceis, os momentos ruins que você enfrenta hoje, agora, ou em algum outro momento da sua vida, não alteram a bondade, o amor e a graça de Deus sobre a sua vida. Nós cantamos que Deus continua sendo bom. Nós lemos em Naum 1:7 que o Senhor é bom. É bom. Não está sendo bom. Ele é bom. O Senhor está com você. O Senhor é soberano. O Senhor continua sendo bom. O Senhor está com você. Eu quero convidar você nesse momento para orarmos ao Senhor, para colocarmos os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos medos, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, as nossas dificuldades diante do Senhor. O Deus que vence a morte é o Deus Todo-Poderoso que pode penetrar no nosso coração e na nossa alma e dissipar toda a escuridão, todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a falta de fé, todo o desespero, toda a angústia. Eu quero convidar você a orarmos nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Muitas vezes o nosso coração não sente isso, mas o Senhor e a presença do Senhor não está condicionada àquilo que nós sentimos. O Senhor está conosco, a Tua presença é real, o Teu amor é eterno, a Tua graça é constante. E nós oramos nesse momento pedindo que o Senhor esteja sobre as nossas vidas, que a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor sejam trazidas pelo Teu Espírito ao nosso coração e à nossa mente todos os dias. O Senhor é a nossa maior necessidade, o Senhor tem aquilo que nós mais precisamos, e nós oramos, Deus, para que estejamos fortalecidos, arraigados, alicerçados na Tua palavra, no Teu amor, na pessoa de Jesus. Senhor Deus, visite cada pessoa nesse momento, o Senhor conhece o coração, a vida, a luta, as batalhas de cada um, de cada uma que estão com a gente nessa hora, nos acompanhando e participando com a gente nesse momento. Que o Senhor os visite, Senhor, com a Tua presença, os enchendo de esperança, de alegria, dissipando toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, todo o desespero, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para isso, nós sabemos que o Senhor está com essas pessoas, e nós oramos por isso. Oramos pedindo que o Senhor nos leve à Tua presença em oração e em leitura da Tua palavra, para que o nosso coração seja fortalecido, para que as musculaturas da nossa alma sejam fortalecidas e vivamos confiantes, crentes, que o Senhor está conosco e as circunstâncias da vida não são capazes de nos afastar da Tua presença e nem afastar o Senhor de nós.
Nos perdoe, Deus. Nos perdoe das vezes que nós nutrimos sentimentos no nosso coração que são contrários à Tua palavra. Nos perdoe às vezes que o nosso coração fica amedrontado, às vezes que a nossa mente fica aflita, às vezes que a nossa alma fica agitada. Nos perdoe. Que o sangue de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus purifique o nosso coração e nos leve a confiar no Senhor, como José confiou, como Jesus confiou no Senhor, ao se entregar ao propósito maior do Senhor. Que a Tua sabedoria, Deus, nos conduza e que o Teu Espírito nos fortaleça. Nos abençoe, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa casa, abençoe, Senhor, a nossa cidade, abençoe as pessoas que testaram positivo para a Covid durante essa semana, que o Senhor abençoe para que a saúde delas sejam restauradas, não haja nenhuma complicação, abençoe para que as pessoas tenham consciência em relação ao contágio, Senhor, que haja um amor pelo próximo ao cuidarmos de nós mesmos e também cuidarmos do próximo. Oramos pela equipe de saúde da nossa cidade, Senhor, que tem sido incansável nesse momento. Que o Senhor abençoe-os e as abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça cada integrante da equipe de saúde do nosso município. Que o Senhor os abençoe, é a oração que nós fazemos. Oramos, Senhor, pelo fim dessa pandemia. Haja poderosamente para que esse vírus seja eliminado de uma vez por todas da face da terra. E todos nós possamos reconhecer o Senhor como Deus de nossas vidas. Nós oramos, Senhor, oramos, porque sabemos que do Senhor vem o nosso socorro. E agora, irmãos e irmãs, queridos e queridas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que a presença e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que o Senhor continue fortalecendo você, te enchendo de esperança e lembrando a cada manhã, a cada noite, a todo momento, que Ele está com você. Eu quero deixar alguns avisos a todos vocês nesse momento. Primeiro, especialmente aqueles que fazem parte da nossa comunidade, aqueles que fazem parte da nossa igreja, em relação aos dízimos e ofertas, as contribuições que fazemos para que a igreja cumpra com as suas obrigações. A igreja está fechada, mas você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta durante a semana para o nosso irmão tesoureiro, ou também fazer o depósito ou uma transferência na conta que aparece agora aqui também. Se fique à vontade para fazer isso, e nós fazemos isso porque Deus tem sido generoso com a gente, Deus tem nos abençoado de tal forma, e nós respondemos essa bênção sendo generosos e contribuindo com a obra do Senhor. Você pode fazer isso das duas maneiras que nós citamos aqui. Deus abençoe muito a semana de vocês, todos vocês, que vocês sejam guardados e fortalecidos pelo amor de Jesus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.